Fala galera, beleza? Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham tido uma ótima semana. Vamos para mais um vídeo aqui no canal, né? Então, hoje a gente vai falar sobre Real Time Analytics, mais um dos workloads ali do Microsoft Fabric, né? Real Time Analytics, ele tem como objetivo trazer para dentro do Microsoft Fabric ingestão de dados em real time, né? Ingestão, processamento e armazenamento de dados em real time. Essa feature ficou muito bacana para quem conhece a arquitetura para quem conhece as soluções de ingestão de dados dentro da Microsoft. Antigamente a gente trabalhava com Event Hubs, Stream Analytics, né, para processar o dado e jogar o dado em um outro local, né? Essa solução do Real Time Analytics, ela é um pouco diferente porque ela parte do princípio de uma outra solução chamada Data Explorer. Beleza? Então, vamos começar o nosso vídeo. Tem uma demonstração muito legal para mostrar para vocês. Então, antes da gente começar o nosso vídeo, manda o like aí, galera. Se inscreve no canal, ativa as notificações para que vocês possam receber todos os meus vídeos, né? A ideia é que eu solte um vídeo por semana, então você possa receber todas as novidades dos meus vídeos aqui. E é legal também você compartilhar com seus colegas aí da sua empresa, compartilhar com seus colegas aí da comunidade. A gente ajuda, vocês vão me ajudar a crescer com o conteúdo aqui no canal. Beleza? Então vamos começar. Então, show de bola, galera. Real Time Analytics, mais um workload ali do Microsoft Fabric, né? Basicamente, o que esse workload faz? Ingestão, processamento e carga de dados para dentro do storage em tempo real, né, galera? Então, a Microsoft tinha uma solução chamada Azure Data Explorer, na verdade ainda tem Azure Data Explorer, que funciona muito bem para ingestão de telemetria e de logs das suas próprias aplicações e de outras aplicações, né? Então, esse Data Explorer ele foi inserido ali dentro do Azure Synapse Analytics como Synapse Data Explorer e, por fim, a Microsoft migrou esse cara para dentro do Microsoft Fabric e a solução tá bem legal. Beleza, galera? Lembrando, dentro do Fabric a gente tem vários workloads de engenharia de dados, workload de Data Warehouse, workload de Data Science e workload de Real Time Analytics, né? Que a gente está falando dele hoje, beleza? Então, hoje eu preparei uma demonstração bem legal, bem interessante para vocês, para que a gente consiga trabalhar um pouco do Real Time Analytics aqui, beleza? Então, vamos lá, galera, vamos começar, vamos para a parte prática logo de cara, beleza? Então, a gente está aqui no nosso Microsoft Fabric, como todos vocês já conhecem, já estou dentro do meu workspace, e aqui a gente tem os workloads, né? Vou selecionar aqui o meu workload para Real Time Analytics, né? Para que a gente tenha uma primeira visão ali do que é o Real Time Analytics. Então, percebam, a gente tem algumas opções, esse Event House aqui, ele é um pouco novo, ele é novo, na verdade, isso aqui é bem recente, acabou de sair, tá? Como vocês podem perceber, está em preview. Ele serve para que a gente consiga carregar dados estruturados, não estruturados e streaming de dados e fazer query em cima desses caras, né? Nós temos as nossas KQL Database, basicamente a gente também consegue carregar dados estruturados, não estruturados e streaming de dados para dentro dessa database para que a gente consiga analisar os dados em tempo real com uma solução com um tipo de linguagem chamada KQL, beleza? Que é a Custom Query Language, e a gente usava isso bastante a gente usa isso bastante lá no Log Analytics e vai usar aqui também dentro do Real Time Analytics. Então você tem uma database para armazenar os dados que estão chegando em tempo real. Beleza? A gente tem aqui o KQL Query Set, basicamente você consegue executar um conjunto de queries e compartilhar isso ali através das suas tabelas e dos seus visuais. A gente tem o Event Stream a gente consegue capturar esses dados, processar esses dados em tempo real e armazenar dentro de uma sync, né, de um destino, utilizando uma interface low code, né? Então a gente consegue processar o streaming
sem botar a mão no código. Então, isso é bem interessante. Beleza? Então, galera, aqui a gente tem uma fonte de dados de exemplo, se a gente quiser fazer a ingestão desse dado, mas vamos começar aqui primeiro criando a nossa database. Beleza? No exemplo de hoje, o que que eu vou fazer, galera? Existe um dataset em streaming, né, que a gente faz um deployment dentro do nosso Azure. Então, eu tenho uma outra aplicação aqui enviando dados em tempo real, né? Basicamente, essa aplicação são os tolls dos Estados Unidos, né? O que que é os tolls? São aquelas barreiras onde a gente paga o pedágio e tudo mais, esqueci o nome agora, mas basicamente na verdade o pedágio, né? Onde a gente paga o pedágio. Então, aqui eu tenho uma fonte de dados aqui dos Estados Unidos e essa fonte de dados está sendo alimentada em tempo real. Já já eu vou mostrar essa aplicação para vocês, beleza? Então, qual que é o objetivo? Coletar essa informação, processar essa informação e jogar ela dentro da nossa database e depois mostrar isso no dashboard, se possível, tá? A gente vai mostrar uma solução fim a fim de Real-Time Analytics aqui, legal? Então, eu vou chamar aqui a minha database de TOLL-DB, né? Basicamente, toll é como é chamado os pedágios nos Estados Unidos, né? Para quem já teve a oportunidade de ir lá. Então, vou criar aqui a minha database. Essa database, ela inicialmente ela vai estar vazia, tá? Sem nenhuma informação dentro dela. A gente precisa eu posso criar as tabelas ou não, depende, existem várias maneiras aqui. E um ponto interessante que vocês podem perceber, ele tem as informações da database, onde essa database está, e o tamanho dos dados aqui e como que a gente faz a ingestão do dado, tá? Ponto importante, tá vendo aqui que tem uma flag chamada OneLake Availability? Então ela está desativada. Basicamente, o que que é isso? Toda vez que eu armazenar os dados dentro do meu curso DB, esse dado tem que estar disponível para o OneLake. Então, por padrão, ele vem desativado, né? O Microsoft deve ter as suas razões para isso, mas basicamente a gente precisa ativar esse cara e mandar o done, né? Feito isso, agora essa database vai estar disponível para o OneLake também, e você consegue fazer o shortcut com outras e fazer query de dados com outras databases também. Legal? Então, aqui a gente tem a opção de fazer a coleta de dados, então você pode partir para a coleta de dados no formato batch, né? Onde você vai na fonte de origem, carrega esses dados para o destino e depois processa, né? Ou você pode ter uma fonte de dados contínua. Assim como eu falei para vocês, antigamente o Event Hub é a porta de entrada para a injeção de eventos de telemetria, né? Então a gente tem aqui o Event Hub, a gente vai ter aqui o Event Stream, no qual a gente já consegue capturar, criar um pipeline de captura, transformação e sync dos dados, isso é bem interessante. Ou a gente também consegue utilizar o pipelines ou o data flow, né? No nosso caso aqui, o que que eu quero fazer, galera? Eu quero trabalhar com o Event Streaming, beleza? Para quê? Para carregar dados para dentro dessa database, beleza? E um ponto importante aqui que a gente pode também combinar essa informação, combinar informações de streaming com informação de batch, que os dados estejam armazenados no storage, legal? Então, eu vou criar aqui um novo Event Streaming, beleza? Eu vou chamar esse cara aqui de toll Event Stream, legal? Vou criar. E percebam que a interface gráfica é uma interface muito intuitiva, legal? Se você trabalhou lá com Stream Analytics no passado, basicamente o que a gente tinha? Uma source, um processamento e um destino. Aqui não vai ser diferente, né? Basicamente é como se fosse uma evolução dessa ferramenta. Beleza? Então perceba, ó, temos a source e temos aqui a sync. Deixa eu dar um refresh aqui, porque ele está pedindo um setup aqui. Eu não quero fazer setup nenhum de database. Beleza? Vou ter minha source e vou ter minha sync. Então, legal. Na source, aonde eu posso pegar dados? Dados de exemplo, né? Tem aqui os exemplos da Microsoft, do Azure Event Hubs, uma solução que a gente utiliza bastante para coletar telemetria. IoT Hub, coleta telemetria também em dispositivos Internet das Coisas, né? E eu também tenho um Custom App, né? Para a galera que é acostumado aí com outras soluções, vou dar um exemplo aqui para vocês. Outras soluções que fazem ingestão de dados em tempo real, tá? Vou criar aqui um Custom App, só para vocês verem aqui que interessante, depois eu vou apagar, tá? Mas basicamente o que eu queria mostrar para os amantes do streaming ali. Aqui o Microsoft Fabric e o Real Time Analytics já tem disponível
AMQP, né? Protocolo, e o Kafka também, galera. E muito em breve, tá? Eu vi isso na documentação de lançamentos. A gente vai ter ingestão de dados também pro. Ah, nossa, esqueci o nome. Esqueci o nome agora. Eu vou, antes da gente finalizar esse vídeo, eu olho lá na documentação e mostro para vocês, tá? Lembrei. Para o Apache Flink. Apache Flink é uma das soluções mais utilizadas para ingestão de dados em tempo real aí. Então, pô, temos o Kafka, temos o Event Hubs, temos o protocolo AMQP e temos o Apache Flink, galera. O Microsoft Fabric aqui está bem munizado, está bem servido aí de soluções para a ingestão de eventos. Legal? Então, isso aqui foi só um exemplo que eu trouxe para vocês. Vou cancelar aqui meu Custom App e vou pegar aqui a minha fonte de dados de origem do meu Azure Event Hubs, né? Então, basicamente, o que eu preciso passar aqui? Qual que é o nome da minha fonte de dados de origem, qual que é a minha conexão, né? Então, eu já tenho aqui algumas conexões criadas, já vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz para criar ela, e quem que é o Consumer Group que eu vou utilizar. Então, para o nome da minha source, eu vou chamar esse cara aqui de Event Hub. Vou chamar esse cara aqui de Tall Event Hub. Beleza? Só para ficar mais claro. É que eu já tenho uma fonte de dados que eu configurei anteriormente, legal? Mas basicamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui criar uma nova para conectar na minha fonte de dados, né? Já vou mostrar minha fonte de dados para vocês. Eu preciso passar qual que é o namespace do Event Hub, qual que é o Event Hub, as connection string e a chave compartilhada aqui, tá, galera? Para esse momento a gente só aceita chave compartilhada. Então, vou mostrar aqui para vocês a minha aplicação. Então, aqui eu tenho uma outra subscrição, né, que eu tenho. Eu tenho aqui o meu Event Hub, que está gerando os eventos, né? Então, se vocês prestarem atenção, esses eventos estão sendo gerados continuamente, e basicamente, para a gente ingerir esse cara, eu preciso saber quem que é o meu Event Stream que está gerando, né? Deixa eu só puxar esse negócio aqui para cá, só um segundo, galera. Então, eu consigo vir aqui, ó. Não, é que na verdade eu já estou dentro do Event Hub. Eu estou dentro do meu Event Hub que está gerando os streams, tá? Então, se eu voltar aqui para o meu namespace, basicamente eu vou precisar do nome do meu namespace, do Event Hub, quais são os eventos que estão sendo gerados, né? No caso, esse Event Stream aqui é a minha entrada de dados, né? E eu vou precisar aqui da chave compartilhada, legal? Quando. Opa, não é aqui nesse cara, deixa eu só voltar aqui. A chave compartilhada fica aqui no namespace, beleza? Então, eu tenho aqui a minha chave compartilhada. Quando eu clico nela, ela vai ter uma primary key, beleza? E essa primary key eu vou usar ela na conexão com o meu Microsoft Fabric. Legal? Então, feito isso, eu passo essas configurações aqui, testo e a configuração vai ficar feita. Então, eu já deixei basicamente ela salva aqui. Eu tinha 3 outras opções. Legal? Eu posso usar o meu Consumer Group, né, que é o grupo de consumo lá do Event Hubs. Vou utilizar um padrão aqui e eu vou adicionar a minha origem. Então, ele está carregando, ele está conectando. Lembrando, galera, esse meu evento ele está vindo de uma outra fonte de dados, de uma outra subscrição. Não preciso necessariamente estar conectado aqui dentro do meu próprio portal do Azure, tá? É uma outra conexão. Então, já temos a fonte de dados de origem, né? E precisamos do processamento e precisamos da fonte de dados de destino também. Então, ele está carregando as informações, fazendo o load em background, e já ele vai me mostrar os dados aqui do pedágio, né? Do pedágio que está mandando telemetria o tempo todo. Todo carro que passa do pedágio, a gente vai coletar as informações do carro, beleza? Qual que é o modelo do carro, qual que é a marca, ó. Então ele chama aqui de make, qual que é a marca, qual que é o modelo e o tipo de veículo, né? Qual que é o estado que esse carro passou, qual foi o total do pedágio, qual é a tag que ele usa, então a placa e quando que esse cara passou. Olha lá que interessante, né? Então ele está dando um preview desse dado, os dados estão chegando em tempo real para dentro do meu Fabric, já está aqui os dados, né? Então basicamente o que a gente vai fazer, galera? Adicionar um destino. Mas e o processamento, Sidney? Onde você adiciona? Adiciono antes de começar o destino, beleza? Então, minha fonte de dados de destino vai ser a KQL Database, né? Para a gente processar esses dados usando a KQL. Então, vou selecionar esse cara
Beleza? Já vou deixar essa opção marcada. Eu vou chamar aqui a minha fonte de dados de toll, ah, Events Destination, beleza? Só para ficar um nome bem Destination, legal? Qual que é o workspace, né? Vou selecionar o meu workspace aqui que eu estou trabalhando. Qual que é o nome da database? Já está aqui, TollDB. E agora ele vai tentar carregar para ver se eu tenho alguma tabela lá dentro. Como eu não tenho tabela lá dentro, basicamente o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um refresh para ele tentar identificar esse esquema e falar, olha, você não tem essa tabela aqui dentro, não. Você precisa criar uma nova tabela. Beleza? Então deixa só ele carregar aqui o meu esquema. Vamos lá. Ele está tentando entender o esquema. Geralmente os meus dados estão vindo no formato JSON, tá, galera? Mas ele pode vir no formato Avro, CSV e JSON, se não me engano, tá? Avro é um dos formatos mais utilizados aí para processamento de dados em tempo real. Legal? Então, vamos lá. Está carregando aqui. Aqui eu tenho a minha informação do input. Legal, ó. Ele falou assim, olha, não encontrei a sua tabela, cria uma nova. Então, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou criar uma tabela chamada Car Summary, beleza? Por quê? Porque para essa tabela eu vou criar um processamento. Então, eu quero sumarizar os carros que estão chegando ali, né? Então, a gente tem várias marcas, vários modelos de carro e eu quero sumarizar essas informações. Então, o que que eu vou fazer? Abrir o Event Processor, né? Uma solução que vai processar os meus eventos. Então, ele vai carregar aqui inicialmente os nossos dados, né? Então, percebam que é uma interface bem simples. Quando eu clico aqui nela, ele vai me dar uma opção de fazer algumas operações. Posso agregar, posso filtrar, posso agrupar os dados, posso fazer union. Então, olha aqui que legal. No meu caso, eu quero fazer um group by das minhas informações, né? Então, eu vou chamar esse cara aqui de group by. Basicamente, eu quero qual que é o tipo que eu quero? Eu quero fazer uma contagem, tá? Do meu campo make, que basicamente é a marca do carro, né? E aqui o nome eu posso deixar make ou eu posso renomear esse cara. Não vou renomear só para vocês verem como que a gente consegue brincar com isso depois. Legal? Então vou adicionar e depois eu quero agregar esse cara pela própria marca, beleza? E eu quero fazer um janelamento de 5 minutos. Então, de 5 em 5 minutos, quais são as marcas de carro que estão passando aqui dentro do meu toll, dentro do meu pedágio? Legal? Então, função de janelamento é muito utilizada para todas as soluções de streaming aí, né? Porque para a gente processar o dado em janelas por conta do peso do processamento. Legal? Feito isso, já tem o meu agrupamento. Depois, o que eu quero fazer, galera? Eu quero adicionar mais uma operação de gerenciamento de campos, né? Então, vou só deixar o nome aqui, Managed Fields. Qual que é o campo que eu quero gerenciar? Os campos importados do meu esquema. Eu vou pegar primeiramente o campo Make. Eu posso trocar o tipo de dados dele aqui se eu quiser. Ele é string, vou manter string, né? O campo vou deixar o mesmo. Vou adicionar mais um campo aqui, importados do esquema. A contagem, né, das marcas de carro que estão chegando, e eu quero basicamente trocar o tipo de dados de double para inteiro. Legal? E vou trocar o nome desse cara aqui também, vou chamar ele de car count. Legal? A contagem de carros. E por fim, eu vou pegar aqui a minha variável de tempo. Legal? Posso trocar a date time aqui, se eu quiser, mas nesse caso eu não vou trocar, porque já é date time. E vou chamar essa coluna aqui de times. Então, eu vou adicionar esse cara e vou criar o meu processamento. Uma vez que eu fiz isso, se liga, galera, eu estou processando um streaming que está vindo lá das informações coletadas das telemetrias do pedágio, estou agrupando essa informação por modelo de carro, né? Na verdade, por marca de carro, e depois eu quero fazer uma contagem de qual a quantidade de marcas de carro que estão passando nos meus tolls em janelas de 5 em 5 segundos. Legal? Então, aqui já está pronto. Se eu clicar aqui, vocês vão ver o resultado, ó. Então, esse é o resultado aqui que ele vai sair. Quais são as marcas? Ó, percebam que a gente tem Ford, tem Volvo, a quantidade de carros que passou em uma janela de 5 segundos. Né? Olha aqui que interessante, 35, 100 carros da Ford, né, passaram aqui para gente. Isso aqui é de todos os Estados Unidos. Legal? Então, eu vou finalizar aqui o meu processamento,
né? Então, eu fiz o meu processamento junto com o meu destino. Agora, basicamente, o que que eu preciso? Adicionar esse cara. Então, vai carregar, vai adicionar aqui no meu destino, né? O nosso processamento está praticamente feito. Lembrando, galera, Event Streaming é uma feature do Real Time Analytics. O Cassicle DB também é uma feature do Real Time Analytics. Então ele está processando, meu streaming continua chegando, né? A minha aplicação está mandando o streaming para cá para o meu Event Hub. Eu processei essa informação através do Event Streaming e agora eu estou depositando dentro de uma database, né? Como vocês perceberam, se eu tentar dar um data preview aqui, ele vai carregar essa informação, ainda não chegou, né? Porque ele ainda não finalizou. Vamos aguardar esse cara que ficar pronto. Show de bola. Então, aqui a gente tem algumas informações de insights dos dados, né? A partir do momento que o dado começar a chegar aqui, ele ainda não chegou. Eu tenho os logs da execução, da engine de execução por debaixo dos panos, né? Então, é bem interessante esse cara. Ele tem aqui o watermark, né? Basicamente, também é uma das features que soluções de streaming utiliza, beleza? Para jogar o dado para cá para dentro. Beleza? Então, ele está processando aqui. Enquanto ele processa, galera, já já ele está pronto. Provavelmente já era para estar pronto. Eu vou acessar aqui a minha database. Então, tá aqui, ó. Minha database está vazia. Deixa eu dar um refresh aqui nessa database. Ó, percebam que a minha tabela já está aqui, ó. Minha tabela aqui de Car Summary, ele ainda não jogou a quantidade significativa de dados para cá para dentro, né? Mas basicamente o que que a gente consegue fazer? Cliquei aqui na minha fonte de dados, eu consigo fazer uma query dessa informação. Então eu quero, ó, me mostra as 100 linhas que estão aqui dentro, né? Então ele vai me trazer para uma interface gráfica por meio do KQL, né, Custom Query Language, a gente consegue fazer a consulta aqui. Então, ele já traz alguns exemplos de consulta aqui para a gente. Basicamente, o que esse cara está fazendo aqui? Ó, eu só cliquei, ele está inicializando o serviço e ele vai rodar a minha query. Então, não tem linhas ainda. Se não tem linhas ainda, o que que significa? Significa que o nosso streaming, o nosso processamento de streaming ainda não começou. Legal? Então, deixa eu voltar aqui no meu streaming para ver se está tudo certo com esse cara. Ele, não sei por que ele trouxe essa database aqui. Por algum motivo. Deixa eu dar um. Não sei para que ele trouxe essa database aqui, tá, pessoal? Acho que eu cliquei em alguma coisa aqui. Deixa eu remover. Não sei o que rolou aqui, mas beleza, algum bug aqui de tela, tá? Então, ó, já tá fazendo a ingestão dos eventos, tá? Se eu der um refresh aqui, ele tem que me trazer a minha informação aqui, legal, ó. Tá aqui a informação, ó. Então ele está contando todas as marcas de carro em uma janela de tempo. Então, se eu for lá na minha database agora, só um segundo. Se eu for lá na minha database agora, galera, aquela query que eu rodei, deixa eu dar um refresh aqui nos meus dados, deixa eu ver só, ele já mandou a informação para cá para dentro da minha database, beleza? Então, se eu rodar aqui mais uma query aqui novamente, então, top 100, estou fazendo um top 100 aqui nos meus dados, ele vai carregar a minha query, opa, o dado já está aqui dentro da database, né? Então, se eu quiser fazer um count, galera, se eu quiser fazer um count em cima desses dados, basicamente eu posso vir aqui, rodar um count aqui, qual for a quantidade de dados que foi ingerida. Então, percebam, ó, a gente já tem 243 registros ingeridos aqui dentro do meu banco de dados. Se eu rodar novamente, 278. O dado está chegando aqui em tempo real, isso aqui é bem legal, tá, galera? Aí eu consigo salvar essa query para que eu possa reutilizar ela posteriormente, nesse conjunto de queries. E uma outra coisa bem interessante é que eu posso vir aqui, fazer a consulta da minha tabela e usar, olha aqui, galera, SQL, cara. Posso usar SQL, então eu vou aqui, eu quero ver os últimos 100 registros. Select Top 100 Car Summary. Se eu quiser fazer um count, eu vim aqui, select, count, asterisco, from a minha tabela. Ele tinha 270 e poucos registros, né? Tá lá, ó, 315 registros. Olha que legal, galera. Olha aqui que legal. Então, você consegue trabalhar tanto com Custom Query Language, tanto com SQL, que a engine já converte o código para você automático.
tá? E aí só mais uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, a gente consegue visualizar os arquivos, né? Então os arquivos estão chegando no meu Lake, estão sendo gerados como, galera? Delta Format. Então, o streaming está caindo dentro da minha database, já está gerando arquivos no formato Delta, beleza? Isso aqui é sensacional demais. E aí, galera, a cereja do bolo para vocês, o que que a gente pode fazer? Uma vez que eu tenho os meus dados dentro do meu storage, o que que eu posso fazer, pessoal? Eu posso vir aqui, eu não quero utilizar esse take 100 aqui, vou pegar a minha tabela bruta aqui, né, do jeito que ela tá, eu quero construir um relatório, beleza? Então, vou construir um relatório bem simplório aqui para vocês, para que a gente mostre para a nossa área de negócio quantos carros e qual que é a contagem das marcas de carros que estão chegando em janelas de 5 em 5 segundos. Beleza? Passando em todos os Estados Unidos. Vou pegar aqui um gráfico de linha, né? Ele já traz aqui as minhas tabelas. Basicamente, eu preciso ter o meu eixo X, que vai ser o tempo, e o meu eixo Y, que vai ser a contagem de carros, e depois eu coloco aqui a minha marca como ah, como título, beleza? Como título não, como legenda. Bacana? Depois você pode modificar aqui também. Você pode modificar aqui também. Deixa eu ver aqui. Onde eu vejo isso? Deixa eu lembrar aqui onde eu vejo isso. Deixa eu salvar esse cara aqui primeiro. Vou salvar aqui o meu report. Vou chamar esse cara de car summary. Perceba que ele já gera aqui o ponto PBI, PBIX, né? E aqui vou selecionar o meu workspace, vou salvar esse cara. Então estou salvando ele, meu report foi gerado, e aí o streaming continua rodando. Eu posso criar shortcuts aqui também. Percebam, galera, bem interessante. Consigo fazer joins de dados que estão dentro do Data Lake com o meu streaming. Então, várias funcionalidades bacanas para isso. Se eu der um refresh aqui na minha tela, ele tem que mostrar aqui para mim todos os artefatos que eu gerei com esse processamento de streaming em real time, galera. Bem interessante. Então, ó, já trouxe aqui a minha database, o meu event que está rodando. Eu tenho aqui o meu modelo semântico, né? Por quê? Porque o dado chegou de Delta, já vai direto para o modelo semântico e eu já crio um report a partir desse cara, né? Então, eu posso vir aqui abrir o meu relatório. E aí o meu relatório vai estar vindo, a gente consegue ver aqui, ó, quais são os carros, ó. A cada 5 segundos ele vai me mostrar aqui, ó, as marcas dos carros, Ford, Honda, e a quantidade de carros que passou em todos os pedágios dos Estados Unidos por segundo. Legal? Olha aqui que interessante, galera. E aí eu posso também editar esse relatório e botar aqui o auto refresh, né? Eu posso botar o auto refresh aqui em janelas de 1 minuto e eu posso também salvar esse cara. Legal? Bem interessante. Uma solução fim a fim. Se a gente acessar aqui a documentação de Real Time Analytics com Fabric. Então, é uma documentação bem interessante, né? O que é o Real Time Analytics no Fabric, ele mostra o que faz esse cara ser único, quais são os cenários, e aqui uma solução, ó, uma solução fim a fim de gestão em real time, que foi basicamente o que a gente fez, tá? Então, a gente tem um event streaming, jogando o dado para dentro, o dado já processado para dentro da nossa database, eu consigo fazer joins com o meu Lakehouse e, por fim, eu visualizei esse dado ali no meio, por meio do Power BI e visualizei ele também por meio de queries ADHOCs. Legal? Ele tem a comparação aqui entre o Data Explorer, tá, pessoal? Então é bem interessante, vocês podem acessar esse cara. E, por fim, deixa eu ver aqui o que eu ia falar para vocês. Microsoft Fabric Updates, né? Vamos ver aqui lá no blog, então a gente tem os últimos updates aqui de fevereiro de 2024 e nos updates de fevereiro de 2004 eu quero vir aqui para a parte de Real Time Analytics, né? Então ele tem aqui tudo que teve de update, essa documentação é bem legal. Eu quero vir aqui para a parte de Real Time Analytics, ó. Então ele tem bastante coisa interessante aqui de novidade, pode criar shortcut com tabelas
para suportar deleção de vetores. Então, olha aqui que interessante, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, galera. KCCLDB agora suporta ingestão de dados para o Apache Flink também, galera. Então, por meio de conectores, né? Então, muito em breve eles devem estar liberando isso aí para Private Preview. Beleza? Então, galera, é isso que eu tinha para trazer para vocês, uma solução de Real-Time Analytics. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem dessas configurações, botem aqui nos comentários todas as dúvidas de vocês, se vocês têm algum questionamento sobre essa solução, tá? E bote aqui nos comentários também o que você quer ouvir mais aqui nesse canal, né? Lembrando, tem uma série de vídeos já pré-programados para vocês, esse aqui é o sexto, se não me engano, então aproveitem, tá? Esses vídeos que eu estou preparando com bastante carinho para vocês, legal? Não esquece, deixa o like aqui no canal, se inscreva no canal e também ative as notificações para você receber o conteúdo em primeira mão aí dentro a partir das notificações. Legal? Então, vejo vocês na próxima semana, galera. Muito obrigado por estarem aqui nesse vídeo até o final. Um abraço, vejo vocês na próxima.